Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 22 de março de 2018. Desafio do desodorante, da camisinha, decola as ondas online que põe vida de crianças em risco, parte 02. A morte de uma menina de 7 anos por ingestão de aerossol volta a lançar luz sobre desafios que circulam em vídeos pela internet e tem nas crianças suas principais vítimas. Adrieli Gonçalves, de São Bernardo do Campo Grande, São Paulo, deu entrada em uma unidade de pronto atendimento no último sábado com parada cardiorrespiratória, em estado grave. As tentativas de reanimá-la não tiveram sucesso, segundo nota da Secretaria de Saúde da cidade. Um laudo do Instituto Médico Legal vai detalhar as causas da morte. Ela, criança inocente, colocou o desodorante direto na boca e desmaiou, tendo uma parada cardíaca na sequência. Foi por um motivo que jamais imaginamos, um vídeo sobre desafio de inalar desodorante aerossol, disse uma familiar em postagem no Facebook, fazendo um alerta aos pais, para que fiquem de olho nos conteúdos que os filhos pesquisam na internet. Há ainda o jogo da asfixia ou do desmaio, em que compete-se para ver quem prende a respiração por mais tempo, além de desafios de inserir camisinhas nas narinas para tirar pela boca, de comer canela em pó em grandes quantidades e pura, de passar cola nas narinas e na boca. Fora as competições que induzem jovens e crianças a tomar grandes quantidades de bebidas alcoólicas. Todas as práticas trazem gravíssimos riscos à saúde e estão proliferando na internet. A ONG cearense de Me Cuida, voltada à conscientização sobre o perigo de jogos de asfixia, contabilizou na semana passada 24 mil vídeos em português de desafios de desmaio apenas no YouTube. Há outros 800 mil em inglês. E o número de vídeos fica extraordinariamente maior se contarmos outros vídeos de jogos semelhantes que também causam asfixia, como os da camisinha ou da canela, diz Fabiana Vasconcelos, psicóloga da ONG ABC Brasil. Além disso, há relatos de convites a jogos do tipo em postagens no Instagram, no Snapchat e em fóruns de games online, ainda que o YouTube seja a maior fonte de acesso. Há cerca de 1 ano e meio, um jovem de 14 anos de São Vicente, litoral de São Paulo, foi encontrado morto com um lençol no pescoço. Investiga-se se ele foi induzido a isso pelo chamado jogo do desmaio. Muitos acidentes acontecem por causa de brincadeiras assim, em que as crianças participam de desafios porque o amigo pediu, por exemplo, diz a BBC Brasil o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Geralmente o resultado é muito ruim, com lesões que duram o resto da vida ou causam a morte. Até jogos aparentemente inocentes, como o que estimula a ingerir canela, podem ter consequências graves. A canela em pó bloqueia e queima as vias respiratórias e pode causar asfixia. O jogo da camisinha também pode asfixiar, explica Vasconcelos, da de Me Cuida. E o desafio do desodorante, que aparentemente causou a morte de Adrieli Gonçalves, é perigoso por causa do alto teor de etanol álcool presente em qualquer tipo de desodorante, explica Anthony Wong, diretor do Centro de Assistência Toxicológica CEATOX do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. Esse teor é de 70% a 90%, muito maior do que o do uísque ou o absinto, por exemplo. E, ao inalar, o volume de álcool absorvido é extremamente alto, provocando uma inflamação da laringe e uma parada cardíaca, diz a BBC Brasil.
Como nativas do mundo digital, as crianças têm acesso muito mais rápido a esses vídeos, enquanto os pais ainda não sabem como administrar a navegação infantil, diz Vasconcelos, da De Me Cuida. A prevenção, diz ela, começa com respeitar a idade mínima de acesso às plataformas sociais: 16 anos para o WhatsApp e 13 anos para Facebook, por exemplo. E Vasconcelos sugere a pais e responsáveis acompanhar a vida online das crianças, assim como ocorre com a vida offline. Assim como perguntamos com qual amigo você vai sair hoje, devemos perguntar quem são seus amigos online, a qual vídeo você assistiu hoje, e assistir junto, explica. Vasconcelos opina que não adianta proibir a visualização de vídeos perigosos. É preciso criar um ambiente para discutir os vídeos sem julgamento, mas sim com uma reflexão crítica, que ainda não está maturada nas crianças e adolescentes. Esse rapaz do vídeo tem quantos anos? Ele não parece ser uma criança como você. Por que ele está fazendo isso? E vale a pena correr esse tipo de risco? Vale a pena compartilhar esse conteúdo, diz. Como, para crianças e adolescentes, a morte é algo muito abstrato, Vasconcelos sugere deixar claro o risco desses vídeos de forma mais concreta, dizendo, por exemplo, que a criança pode perder seus movimentos e ser impedida de jogar futebol. Além disso, é importante denunciar vídeos com conteúdo perigoso. Segundo a doutrina espírita e as demais doutrinas espiritualistas, a vida continua após a morte, mas o espiritismo apresenta como um dos seus pontos fundamentais a reencarnação e a comunicação com os espíritos desencarnados, que Allan Kardec tratou no segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, onde apresenta a forma com que o espiritismo usa para essa comunicação. O livro Jovens no Além, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier na década de 70, é o relato individual de 4 jovens que faleceram em pleno vigor da idade: Augusto César com 25 anos, Carlos Alberto com 17 anos, Jair Presente com 25 anos e Adi Abraham com 17 anos. Para esclarecimento dos leitores e ouvintes, apresento as mensagens recebidas pelos familiares de Carlos Alberto da Silva Lourenço, aluno do ano de Engenharia Mecânica, que morreu pela ruptura de um aneurisma cerebral. No primeiro contato, em Uberaba, sem maiores explicações, Chico informou aos pais que Carlos Alberto se encontrava hospitalizado na espiritualidade e pediu-lhes que aguardassem alguns meses ainda para possíveis notícias do filho. Voltaram a Uberaba mais 3 vezes e na quarta viagem, em fevereiro de 1975, 4 meses após a desencarnação do filho, eis que alguns fatos preliminares prenunciavam grandes consolações para os pais desalentados. A reunião pública da sexta-feira, 7 de fevereiro, estava se encerrando às 6 horas da manhã do sábado, com o Chico atendendo ininterruptamente desde as 19 horas da véspera aluvião de pessoas que o procuravam. Às despedidas, Chico de Oitiva perguntou ao pai de Carlos Alberto quem era o avô Lourenço, que estava ao lado do jovem, ali presente em espírito. Inquiriu ainda Dirce se ela poderia identificar o sacerdote de baixa estatura, calvo e gordo que também acompanhava o jovem desencarnado. Surpresas, informaram tratar-se de seu bisavô paterno, que falecera no ano de 1932, em Santos, e do padre Galdino Viliotto, professor de Química no Colégio Santista, bastante amigo de Carlos Alberto e desencarnado em 1973. A propósito do avô Lourenço, nem o Sr. Severino conhecera em vida, pois nascera um ano após a morte do avô. Não é fácil cogitar,
desse modo, que os pais de Carlos Alberto estivessem no momento sequer pensando no avô Lourenço, há muito mergulhado no campo das raras recordações familiares. Ressalte-se também que a descrição feita pelo Chico do padre Galdino coincidia totalmente com sua aparência física quando na Terra, de tal forma que qualquer de seus ex-alunos do Colégio Santista o identificaria através dessa foto falada. Combinando o reencontro com o Chico na sessão pública de logo mais às 19 horas, os pais de Carlos Alberto despediram-se já alimentando o desejo, em secreta intuição, de rever pelo lápis o filho querido. E isso realmente ocorreu. Com a riqueza de revelações do absoluto desconhecimento de parte de Chico Xavier, Carlos Alberto da Silva Lourenço, pela psicografia do querido médium, trazia naquela noite 8 de fevereiro de 1975 sua primeira mensagem. Os pais, que já vinham apresentando paulatino processo de recuperação, face às consolações que buscavam, em suas rápidas viagens até o Chico, após o recebimento da mensagem do filho, voltaram a sorrir. Nós, presentes à reunião, podemos testemunhar naqueles dois gigantes a superação da grande batalha travada com a morte e com a separação. 2 meses após o recebimento da primeira mensagem, em reencontro junto de Chico Xavier, vemo-los transformados, procurando no consolo de alheios sofrimentos homenagear a lembrança do filho querido que partiu antes para o plano espiritual, mas que despojado do corpo físico, vela e socorre seus pais, na continuidade daquela família enriquecida pelas ligações profundas e indestrutíveis do espírito. Mensagem 08. Fevereiro de 1975. Querida mamãe, querido papai, querida tia Amélia, estou aqui e peço a Deus proteção e bênção para nós todos. Querida mamãe, não chore mais. Papai, conformação é o nosso caminho. Tia Amélia, ajude este seu sobrinho que é também seu filho do coração. Mãezinha, estou agradecido a tanto amor. Tenho suas lágrimas por bênçãos de sofrimento. Bênçãos de carinho e tristeza, de luz e sombra, de paz e tempestade. Peço ao seu coração querido, querida mãezinha, não chore mais, assim como se estivéssemos separados para sempre. O que tenho experimentado em aflição para falar ou escrever, não há tinta que conte. Desde que despertei nos braços de meu avô Lourenço e no carinho daquela que conhecemos aqui por nossa vovó Pessoa ou vovó Maria, luto com as reações difíceis que não sei descrever. Vi a senhora por dentro de mim, querida mãezinha e tia Amélia, a outra mãezinha que Deus nos deu, perguntando por mim, escutava papai chamando e o nosso bom amigo doutor José Marins a buscar-me no silêncio, nos lugares de nossos passeios e conversações ou nas preces que ambos tentavam articular. Penso que o estado de alguém que acorda aqui, de repente, assim como me sucedeu, é uma espécie de loucura consciente em que nos conhecemos e passamos a desconhecer, porque somos nós e os que pensam em nós, e se os que pensam em nós estão envolvidos em pranto e aflição, a aflição e o pranto estão igualmente conosco, mesmo quando procuremos ser fortes ou não queiramos chorar. Sabia que me achava longe de casa, mas via você, mãezinha, procurando meus retratos, cartões, lembranças, roupas, objetos escritos. Oh, meu Deus, não creio que a gente aí possa compreender o amor profundo de nossos pais, porque você, mamãe, procurava lembrar seu filho, desde a praça de esportes até o lugar último em que as últimas recordações de seu filho se conservaram. Agradecia e chorava também e, por mais que os nossos protetores daqui me reconfortassem, queria voltar e reviver, para que você quisesse viver e para que meu pai não desanimasse.
pouco a pouco, vamos melhorando com as melhoras uns dos outros. Tia Amélia, você que me foi também mãe pelo coração, você que partilhou com mãezinha tudo o que pude ser em dias tão ligeiros, console meus pais por mim. Não os deixe tristes, desalentados. Você e Regina me auxiliarão. Preciso renovar-me e reeducar-me para trabalhar e servir. Papai, naquele dia de setembro, nada aconselhava que fosse ao médico. Fiz meus exercícios na véspera, revisei lições e prometi aos companheiros um forte ensaio. Apenas há uma dor de cabeça muito 42 ligeira me dava a ideia de algum comprimido que pudesse me restituir toda a força. A queda do corpo foi rápida. Quis controlar-me, mas não pude. Alguma coisa estava diferente em meu cérebro. Tentei estudar a mim mesmo, pois parecia estar caindo num choque de encontro a um muro desconhecido. Ouvi os companheiros de bola gritando por mim. Alguém se ajoelhava, procurando meu corpo para massagens. No entanto, escutava os chamamentos de carinho e sentia várias mãos em meu peito, mas a voz morrera na garganta e chorei, passando a um sono que me pareceu vir de uma injeção de anestésicos. Então dormi muito, mas sonhei que fui ao encontro da nossa casa e do nosso caro doutor Marins caminhando livre, mas desorientado pela praia do Imbaré e ao longo de outras praias, como se eu fosse feito de um material muito leve e flutuante, a transferir-me de um lugar para outro conforme a minha própria vontade. Em seguida, apaguei-me e nada senti senão repouso sem nenhuma recordação. Mais tarde, vim a saber por meu avô e por antigo e querido professor padre, que conheci no Colégio Santista e reencontrei aqui, que me achava de pensamento liberto, num estado diferente e que as definições do mundo ainda não podem apreender. A desencarnação violenta deslocava o meu pensamento para longe e o meu pensamento, em tudo, eram vocês, os entes queridos que me via forçado a abandonar. De então para cá, estou melhorando com as melhoras de meus queridos pais e de meus amigos queridos. Peço ainda auxílio e paz. Mãezinha, as suas orações à frente de nossas relíquias da fé em casa são atendidas. Ore por seu filho. Ouço suas vozes quando pretende chamar-me em silêncio, encerrada no quarto, com as minhas lembranças e com as nossas lágrimas. Uma vida nova está surgindo para nós. Estamos conhecendo um mundo diverso daquele em que nos amávamos sempre mais e, no entanto, em que hoje vejo, estávamos mais sozinhos. Mãezinha, você e mãezinha Amélia, papai e os outros, nosso caro doutor Marins e tantos outros corações queridos auxiliem aos outros rapazes, meus irmãos que tenho também noutros lares rapazes necessitados de amparo, de entendimento, de carinho e de bênçãos, ajudem-me a estender essa família bendita que o amor de Jesus descobre aos nossos olhos, agoniados de saudade e de pranto, o sol da caridade seca as lágrimas onde apareça. Mãezinha, confio em você e espero em você, mãezinha Dirce, esse apoio de que necessito a fim de melhorar-me e servir. Ore por mim sempre, abençoe-me e una-se a mãezinha Melinha para nos sentirmos mais juntos nas tarefas do bem. Quando eu sarar da saudade que é a angústia e doença, vou estudar e continuar para frente para ser útil. A engenharia em seu filho estará aqui também, renascendo em trabalho maior. Não posso ser mais extenso. Relaciono todos os meus amigos no agradecimento que deixo aqui. Tia Amélia, receba os meus pensamentos de carinho e de gratidão.
Mãezinha Dirce e meu pai Severino, abençoem seu tato e abracem-me. Tenho frio ainda, o frio que é a saudade entre nós e que Jesus afastará para sempre, porque, com esta carta, vocês saberão que estou vivo. E recebam no meu abraço de filho em recuperação, aquele amor e aquele agradecimento de todos os dias que me restitui ao meu querido pai e à minha querida mãezinha como sendo companheiro de todas as horas e filho reconhecido, sempre de vocês e sempre cada vez mais reconhecido. Carlos Alberto. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de março, por Feijão.